stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Boa noite. Estamos aqui pedindo permissão para entrar na sua casa, para termos juntos mais uma quarta com vida. Vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre em de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Nossa reflexão hoje vai girar em torno de uma palavra resiliência. Você tem ideia do que significa isso? Você tem ideia de que ligação tem essa palavra com a Escritura Sagrada? Então é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Você sabe que nosso objetivo aqui é sempre falarmos alguma coisa relativa à palavra e relativa ao Cristo da palavra, porque Ele é a vida, Ele é a razão, Ele é o tudo.
estás diante do Pai, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Essa palavra resiliência, nós vamos pegar aqui algumas definições técnicas e depois nós vamos pegar algumas definições bíblicas. As definições técnicas que nós podemos colocar, no Wikipedia, por exemplo, diz que a resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. A física diz que a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, no sentido figurado, é a capacidade de se recobrar facilmente ou de se adaptar à má sorte ou às mudanças. Interessante que resiliência não diria hoje um desafio para o ser humano. É a capacidade de você passar por algum problema, por alguma luta muito grande, por uma situação adversa, e você conseguir, vamos usar um linguajar popular, você conseguir levantar a bola, ou seja, você conseguir redobrar a sua força e retomar a sua caminhada. A resiliência, ela não é uma característica que você pode optar por ter ou não. A resiliência é algo que você tem que buscar, você tem que conseguir através de um esforço próprio ou até mesmo de um esforço além das suas próprias forças naturais. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura
como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse texto descrito aqui na carta aos Filipenses por São Paulo, muitas vezes as pessoas pegam essa partezinha final. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas para que o apóstolo pudesse chegar nesse ponto e dar essa afirmação, ele traz aqui anteriormente algumas situações. Ou seja, eu posso estar bem, eu posso estar mal, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso estar andando tranquilo, eu posso estar sofrendo perseguições. Mas em todas essas coisas, eu aprendi que tudo eu posso naquele que me fortalece. E o apóstolo São Paulo foi um homem que teve problemas terríveis. Aliás, ele não foi muito bem visto pelos demais apóstolos que seguiam Jesus. Jesus não estava mais fisicamente entre eles, mas o cristianismo crescia. E o apóstolo São Paulo, quando relata a conversão dele, tenta se colocar entre os cristãos, ele sofre um preconceito. Por quê? Porque outrora ele era um perseguidor, ele consentiu na morte de muitos cristãos, ou seja, não era muito bem visto e muito menos quisto dentre os apóstolos que seguiam ao Senhor Jesus Cristo, os cristãos. Então começa por aí um problema do apóstolo. Ele primeiro tem que ganhar a confiança daqueles que seguiam a Cristo e provar a sua fé agora nesse Cristo que até então ele perseguia, e a partir daí sofre também outros tipos de perseguição, porque ele também era um judaizante, ele era um conhecedor da lei. Então, como conhecedor da lei, ele também passa a ter olhos voltados para ele por parte desses doutores da lei. Mas esse camarada agora, ele se tornou um cristão. Então, o apóstolo São Paulo passou por muitas situações. Você pega aí as cartas aí, as narrativas dele, teve que fugir algumas vezes, teve que se esconder, sofreu chibatadas, sofreu prisões. Então, não é fácil passar por tudo isso e manter a fé. E isso se chama resiliência, a capacidade de passar por um monte de problemas, várias situações e se tornar então firme, forte. Veja, vamos colocar, isso não é uma característica de uma ou outra pessoa, isso é uma característica que todas as pessoas têm que buscar e praticar, e é esforço. Resiliência sem esforço, ela não existe. Algumas coisas das nossas vidas, elas só existem pelo esforço. Não é? Para você subir uma escada comum, você vai fazer um esforço. Ninguém sobe uma escada assobiando, vamos dizer assim. Todo mundo faz um esforço. Existe um grau de esforço. Às vezes quem é mais jovem, quem tem as pernas mais em ordem, sobe mais tranquilo, mas há um esforço. A gente assiste muito jogo de futebol, os caras são atletas. Você vê que depois de 20, 30 minutos, os caras estão ofegantes. Por quê? Porque estão se esforçando. Aí você pode dizer, mas são atletas, não deveriam, não é? Mas assim como nós, que corremos 5, 10 minutos e estamos com a língua de fora, cansados, ofegantes, assim eles também correm 30, 40 minutos e se cansam. Então há um esforço e às vezes vão buscar forças aonde não tem mais para que possam doar para o time. Isso é resiliência, passar por cima de adversidades, como o apóstolo São Paulo narra aqui. Ainda em Romanos, no capítulo 8, na carta que ele escreve, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, para você dizer uma frase dessa, para você trazer uma afirmativa dessa, você tem que ser resiliente, não é? Como é que você pode entender que situações adversas, negativas, podem trazer um motivo para que você possa caminhar, continuar caminhando? Existem alguns exemplos terríveis que envolvem catástrofes, não é? Mortes. Eu coloquei aqui um grande exemplo, é o Japão. O Japão sofreu uma guerra que destruiu o Japão. O Japão sofre com constantes terremotos, mas você vê que foi um povo que se construiu rapidamente. E às vezes vem um terremoto e devasta 1, 2, 3 cidades, né? Às vezes vem aqueles tsunamis que vêm do nada
e de repente às vezes devastam cidades e eles vão lá, reconstroem, recomeçam. Isso se chama resiliência. Da mesma forma, aqueles cidadãos que moram em lugares de hurricanes, né, de tufões, de furacões, lá nos Estados Unidos. Às vezes as casas são destruídas, as casas até tem aquele subterrâneo, né, aquele porão que nós falamos aqui no Brasil, aquele porão onde as pessoas descem, porque às vezes tudo que tem para cima é arrastado, é levado embora por esses tornados, esses furacões, essas ventanias que vêm. E o cara vai e começa do nada, vai reconstruindo tudo. Isso é resiliência, é o poder, é aquela força que vem lá do último grau que você tem lá de vontade de viver, de fazer as coisas, essa força que vem desse último grão e que leva você a recomeçar, a fazer novamente. Pessoas às vezes que perdem membros, perderam pernas, perderam braços, né? E saem por aí falando: olha, eu bebi, olha, eu dirigi embriagado, olha, eu fui fazer um serviço perto de um poste eletrificado, e vão então dar lições de vida para que outros não passem aqueles problemas que eles passaram. Então, ninguém vai dar um membro novo, às vezes pode até colocar um membro artificial, tudo, mas não é igual, né? E nem todas as pessoas têm condições. Então, muitos desses vão dar palestras, vão incentivar as pessoas. Por quê? Porque a catástrofe, desse momento terrível, tiraram forças, foram resilientes e recomeçaram. Há um exemplo de um rapaz chamado Nick, e você pesquisando na internet você vai achar. Ele nasceu com uma doença, eu não sei qual é o nome dessa doença, mas ele não tem os membros. E às vezes ele é colocado em cima de uma mesa tal, para dar palestra para os jovens. Ele é cristão, e ele fala sobre o amor de Jesus tal. Então é uma pessoa que tem tudo para ficar num canto, reclamando da vida, da sorte que a vida lhe deu. Mas contudo ele está lá fazendo o quê? Ministrando a palavra, falando de Jesus, do amor de Jesus. E um dos casos mais enigmáticos que a gente tem são os lutadores de boxe. Porque às vezes o cara toma um cruzado de direita, de esquerda, o cara vai para o tablado, ele vai se levantando, o juiz abre contagem, ele vai se levantando e tal. Por quê? Porque há uma resiliência, ele quer se levantar para prosseguir a luta. E esse é o maior exemplo da vida da gente, né? Porque a vida da gente, ela é cheia de socos, de cruzados. Eu coloquei aqui no ministério, por exemplo, eu sou ministro do Evangelho. No ministério nós levamos muitos socos no peito, nós levamos muitas facadas nas costas, muitos abraços de tamanduá. Não sei se vocês sabem o que é abraço de tamanduá. Abraço de tamanduá, ele te abraça e fala: que bacana, só que ele tem umas unhas desse tamanho. Se ele afundar em você, um abraço, né? Então no ministério a gente sofre tudo isso aí. O que você faz? Desanima, não vai mais falar da palavra de Deus? Desanima das pessoas? Não. Porque você olha para as pessoas boas, para as pessoas que estão do seu lado, que estão te acompanhando, e por elas você reúne forças e prossegue a caminhada. É resiliência. Então a resiliência, às vezes, que vem até de exemplos assim: os ruins são muitos, mas as pessoas boas estão do seu lado também. Então no ministério a gente tem muito isso. Existem muitos momentos na vida que nós temos que ser resilientes. Você olha e fala: vou começar novamente, vou começar do zero, vou começar de alguma coisa que já estava pronta. Então, às vezes você desanima, o seu corpo desanima, sua mente desanima, o seu organismo vai junto, as suas emoções, mas de repente você junta as forças e em Cristo você recomeça, como faz o apóstolo São Paulo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em todos os momentos e situações difíceis que ele passou. Então isso é resiliência. E você é resiliente? Não é? Você tem a capacidade de desenvolver a resiliência? Isso é uma questão que só você pode falar. Então às vezes vem uma morte brutal, às vezes vem um acidente, uma perda financeira, né? E você então tem que buscar forças na onde você acha que não existe mais, para retomar a vida e prosseguir a vida. Isso é resiliência. Então nós vivemos uma vida onde você tem que realmente exercer a resiliência.
Para encerrar, eu coloquei aqui uma música do Erasmo Carlos. Eu gosto dessa música. Ele diz assim: eu não posso mais ficar aqui a esperar. O tema dessa música é sentado à beira do caminho, alguma coisa assim, ou à beira do caminho. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Então ele estava falando talvez aí de um relacionamento. Aí ele fala: vejo caminhões e carros apressados a passar por mim, estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. É exatamente isso, né? Ele teve uma perda aqui, vamos dizer. Então ele olha o carro e o caminhão passando aqui, é a vida que vai embora, são as coisas acontecendo. Você está com um problema, mas o mundo não para por você. Você tem que continuar lutando. Então ele diz aqui que está sentado à beira de um caminho que não tem mais fim, porque ele olha para frente e não vê, né, uma saída. Ele diz: meu olhar se perde na poeira desta estrada triste, estrada da vida, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isso. Então, essa expressão, nessa música, é o momento da resiliência. Ele está sofrendo a dor, ele está sofrendo a perda, não sei se por um abandono, não investiguei a história da música, ou porque ele teve uma decepção, alguma coisa aconteceu que levou a uma perda. Então ele chega e diz: preciso acabar logo com isso, preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. E aí vai embora a música, né? Ele vai falar da chuva que vem molhar, ou seja, o dia a dia acontecendo. Essa música traduz bem o que é resiliência. Então, é uma perda, uma situação complicada, ele para e fala: olha, eu preciso acabar logo com isso. Eu preciso retomar o rumo da minha vida. Preciso lembrar que eu existo. Você existe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu colega, minha colega que está aí acompanhando esse Quarta Convida. E a resiliência ninguém vai te dar. E entenda bem o que eu vou te falar agora. Ninguém vai orar para pedir a Deus que te dê resiliência. Isso não existe. Se alguém vier com essa conversa, você fala: sai fora daí. Você é um falastrão, né? Você é um enganador, você é um salafrário. Isso é você que tem que desenvolver. Talvez a sua vida com a palavra, a sua comunhão, você que tem que desenvolver. Ninguém vai orar para te dar unção de resiliência, né? O dom da resiliência. Isso não existe. A resiliência é a aspereza da vida, é aquela lixa que vem te lixando, e com isso você vai aprendendo a se dar bem com as situações adversas que vão acontecer, sem dúvida alguma, na sua caminhada, nessa longa estrada que nós falamos aí. Então, eu levo você a essa reflexão. Você é uma pessoa que tem resiliência, que busca resiliência, e essa resposta é você que tem que dar. Amém? Olha, Jesus esteja abençoando a tua vida. Jesus esteja abençoando a tua família. Jesus esteja abençoando o teu comércio, teu escritório, teu consultório, teu gabinete, teu trabalho. Jesus esteja abençoando os amigos que te cercam. Jesus esteja abençoando você, para que você vá e faça a missão. E não se esqueça que você não está nesse mundo em vão. Você é um ser humano comum. A gente falou em algumas quartas passadas aí, você é uma pessoa comum. Então você tem uma série de problemas e de situações que todos têm, mas caminhe. E Cristo ajuda e muito nessa caminhada, porque Ele é a razão, Ele é a vida, Ele é o tudo. Convido você a semana que vem para vir conosco ter mais um Quarta Convida.
indo para o céu. Light of the world, you stepped out into dark.